família Science! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com todos. Meu nome é Roberta, eu sou farmacêutica e hoje estou aqui para conversarmos um pouco sobre uma doença chamada ceratocone. Vocês já ouviram falar? Será que já viram na internet, na televisão? Se nunca ouviram, vão conhecer hoje no nosso vídeo. E vão conhecer o que é, como ela acontece, o tratamento e como prevenir. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje? A ceratocone é uma doença multifatorial, ou seja, tem vários fatores envolvidos e não é inflamatória. Só que até hoje não se tem muita certeza de como ela é iniciada e o que é responsável de verdade pela sua evolução e sua existência. Mas ela atinge hoje 1 a cada 2.000 pessoas no Brasil. Então ela é uma doença bastante prevalente. É uma doença que atinge a córnea, que é uma parte do nosso olho, que nós vamos ver daqui a pouco, e fazendo com que ocorra um afinamento dessa córnea, seu formato seja modificado. A ceratocone geralmente começa a aparecer e é diagnosticada na adolescência, até mais ou menos uns 25 anos, mas também não é um impeditivo de que ela ocorra com mais idade, e geralmente ela afeta os dois olhos, afetando um mais do que o outro, mas também ela pode acontecer sem ser impar, pode acontecer num olho só. Antes da gente conhecer bem um pouquinho mais específico dessa doença, é importante a gente entender a estrutura do nosso olho. Então, como vocês podem ver aí na tela, o nosso olho ele é formado por várias estruturas. A córnea é a estrutura mais externa, então ela tá na ponta mais para fora, digamos assim, do olho. Seguido da íris, que é essa parte colorida que a gente tem nos olhos, e a pupila, que é o que a gente vê, aquela bolinha preta que a gente vê nos olhos, que se abre e fecha quando tem muita ou pouca luz. Além disso, a gente tem o cristalino, que fica mais atrás, e temos a retina no fundo dos olhos, que é responsável daí por receber a luz que entra e transformar tudo isso numa imagem para nós. A córnea, ela não é vascularizada, ou seja, ela não tem vasos sanguíneos, mas ela tem células nervosas. Então a gente tem sensações ao encostar na córnea. Então quando a gente encosta, por exemplo, o dedo no olho, ali na córnea, que é a parte mais externa, né, do olho, a gente tem automaticamente um reflexo de piscar. E isso é por conta da existência dessas células nervosas na córnea. E a córnea, ela tem uma função muito importante. Além de auxiliar na entrada da luz nos olhos, ela também é responsável aí por 75% do nosso foco. Então ela é responsável por focar aí a imagem, 75% é responsabilidade da córnea. Os outros 25% é responsabilidade do cristalino, né? Que é aquela lente transparente que a gente tem mais atrás. Então na ceratocone, a gente tem a nossa córnea, ela é curva, né? Então ela tem esse formato assim arredondado. Na ceratocone, a córnea, ela acaba sendo por diversos fatores, ela acaba sofrendo um afinamento. Então ele diminui ela é afinada, ela fica mais fina, e quando ela fica mais fina, ela perde essa rigidez, o formato arredondado, e começa a formar um cone. Então você imagina que a córnea é arredondada assim. Então se ela começa a afinar,
ela começa a, digamos que assim, a abaular. Então ela forma um formato fica com formato de cone. E isso pode ser visto, sim, nas pessoas. Vamos colocar uma imagem para vocês olharem, exatamente assim, como vocês estão vendo, que fica a córnea de uma pessoa com ceratocone. Então vocês podem ver que ela fica assim com esse formato de cone. E tem um sinal muito característico de quem tem ceratocone, que, né, pelo olho ter esse formato de cone, pela córnea estar com esse formato de cone, quando a pessoa olha para baixo, a pálpebra inferior ela abaixa, porque a córnea acaba encostando ali e abaixando a pálpebra. Então é um sinal bastante característico aí quando a pessoa tem ceratocone. Agora, falando rapidamente dos sintomas. A pessoa que tem ceratocone, geralmente a doença é progressiva, então ela vai tendo mais dificuldades de visão. A pessoa tem dificuldades de focar, ela tem uma visão, ela fica com a visão mais dificultada. E além disso, né, além da dificuldade de enxergar, a pessoa com ceratocone também tem fotofobia, que a gente chama, que é a sensibilidade à luz. Tem dificuldade na visão noturna. Pode ter visão dupla, né, ver 2 vezes o mesmo objeto, né, visão dupla. E também pode ter visão um pouco distorcida, com halos em volta dos objetos. E alguns casos de pessoas que têm ceratocone na família, algumas pessoas também não têm sintomas nenhum, acaba tendo uma ceratocone subclínica. Mas, no geral, a pessoa vai perdendo um pouco da acuidade, né, visual ao longo da progressão da doença. Agora, falando sobre tratamento. O tratamento, ele é importante para correção, né, dos defeitos da visão que essa doença causa. A gente tem, claro que quem vai escolher o melhor tratamento para cada caso é o médico oftalmologista. Mas, no geral, a gente tem meio que uma sequência de tentativas. No estágio mais inicial, a primeira tentativa é a correção com óculos. Então a pessoa vai ter um grau muito grande de miopia, de astigmatismo e vai tentar uma correção com óculos. Caso essa pessoa já não esteja mais respondendo adequadamente à correção com óculos, o segundo estágio de tratamento é a tentativa com lentes de contato. Então vai colocar lentes de contato que vão auxiliar nessa correção da visão. Num terceiro caso, quando o óculos e a lente já não estão mais funcionando adequadamente, pode ser indicado cirurgia. E dentro desses casos cirúrgicos, a gente tem 3 tipos. Tem o caso de colocar um implante que eles chamam de intraestromal, né? Então colocado um implante como se fosse um anel, né? Um implante de anel intraestromal. Esse anel é colocado ali na córnea e a ideia é que esse anel ajude a esticar mais a córnea, né? Um pouco mais, impedindo que ela fique naquele formato de cone e assim melhora a visão do paciente. Além dessa cirurgia, tem uma cirurgia que chama de cross-linking de córnea. Nessa cirurgia de cross-linking, o paciente, a ideia é restabelecer o colágeno que tem na córnea. Então, é colocado no paciente um colírio com riboflavina, que é a vitamina B2, e juntamente aplicado um laser de infravermelho A. Quando ocorre isso, a ideia é que a córnea seja enrijecida. Então, você aumentando a rigidez da córnea, você impede que ela vai afinando cada vez mais e desenvolva mais ainda o formato de cone. E por fim, em últimos casos, quando já não tem assim, os outros tratamentos não estão dando muitos resultados,
pode ser indicado o transplante de córnea. De todos os tipos de transplante, o transplante de córnea é o que tem uma maior taxa de sucesso. E ele, às vezes, ele é necessário ser repetido ao longo da vida. Por isso que o implante de córnea, ele não é a primeira opção. Você imagina você fazer um implante de córnea num paciente adolescente, jovem, de 25 anos, que tem toda uma vida pela frente e provavelmente até o final da sua vida ele vai precisar passar pelo implante de córnea mais de uma vez. Então, geralmente existe uma sequência de tentativas, sendo o transplante de córnea lá no final das opções, mas é sempre bom frisar que quem vai saber qual é o melhor tratamento para cada caso é o médico oftalmologista. O diagnóstico da ceratocone, ele é feito então avaliando o seu histórico familiar e o relato do paciente de perda da acuidade da visão. E com certeza o médico vai precisar de exames auxiliares, como a avaliação da curvatura da córnea. Então o oftalmologista tem alguns aparelhos à sua disposição que ele consegue fazer essa avaliação da curvatura da córnea. Ele também tem outros exames que conseguem avaliar a espessura dessa córnea. Então é extremamente importante, já que a gente viu que a espessura de quem tem ceratocone da córnea é menor. E também ele pode pedir uma tomografia dos olhos, que ele vai conseguir enxergar melhor aí toda a sua estrutura e como está a sua córnea. Então, com o histórico, né, a clínica do paciente, mais esses exames específicos, que vai avaliar mais profundamente como está a córnea do paciente, o oftalmologista consegue fechar o diagnóstico de ceratocone. E para finalizar, vamos falar sobre prevenção, que é extremamente importante e é uma das nossas metas de apresentar aqui as doenças para vocês. Que vocês conheçam que elas existem e saibam como prevenir. A ceratocone não se tem muita certeza, né, de como ela é desenvolvida, mas sabe-se que o ato de coçar os olhos, principalmente aquelas pessoas que têm rinite alérgica, que têm alergia nos olhos, que têm os olhos ressecados, então elas têm muito o hábito de coçar os olhos. E esse hábito de coçar os olhos é prejudicial, pois pode desenvolver mais rapidamente a ceratocone em quem já tem uma certa predisposição. Então, é importante evitar coçar os olhos. Tem várias alternativas do que você pode fazer para evitar coçar os olhos. Então, usar colírios lubrificantes, caso seu olho esteja ressecado. Fazer compressas geladas para evitar, né, dar um alívio e evitar coçar. Tratar uma possível alergia nos olhos. Também lavar os olhos com shampoo de pH neutro. Usar soro fisiológico. Então, tentar amenizar, né, o ato de coçar os olhos e evitar a progressão da doença, pois a doença ela acaba se estabilizando com 30, 40 anos de idade, e se você impedir a progressão da doença, você não perderá a visão. Então, previnam, diagnostiquem cedo e façam o tratamento. Não terá, será parada a progressão da doença e você não perderá a visão por conta do ceratocone. Então, era o que a gente tinha para conversar hoje sobre o ceratocone. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essa doença, sobre como prevenir, e nunca se esqueçam de fazer visitas regulares ao oftalmologista para garantir a saúde da sua visão. Até a próxima!